Olá, sou endoscopista, sou membro da comissão do Centro de Treinamento da SOBED Nacional e sou endoscopista do Hospital Universitário Gafreguini, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O tema que me cabe expor aqui é sobre lesões esôfago-gástricas por agentes corrosivos. Por definição, cáustico é um adjetivo, é aquele que queima, que produz cauterização, que desorganiza os tecidos carbonizando-os. É uma substância que destrói os tecidos de uma forma rápida. As lesões cáusticas são provocadas por um contato direto de uma substância ácida ou base com os tecidos do esôfago e do estômago e provoca uma resposta inflamatória que é muito bem descrita, ela é muito bem caracterizada. O conhecimento dessa fisiopatologia, desse processo inflamatório, ele pode orientar as complexas tomadas de decisões que nós temos que fazer durante as múltiplas fases dessas lesões e que são potencialmente fatais. Em relação à epidemiologia, os dados mundiais são muito escassos, principalmente pela subnotificação. Em nosso país, então, é mais difícil ainda nós contabilizarmos os casos de lesões, de acidentes ou intencionais de lesões esôfago-gástricas por agentes corrosivos. Estima-se que nos Estados Unidos ocorram 60 mil casos por ano e que no Reino Unido em torno de 15 mil casos. Mas sabe-se que nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, esses números são muito maiores, ou pelo menos estão em ascensão. Na realidade, nós temos dois tipos de ingestão por agentes corrosivos. Aquela ingestão que é acidental e a ingestão intencional. Isso depende muito da faixa etária do paciente. Então, os acidentes, as ingestões acidentais, ocorrem principalmente na faixa dos pacientes pediátricos. Crianças de 2 a 6 anos, principalmente nas crianças até 5 anos. É a grande maioria dos casos, em torno de 80%. Na realidade, essa ingestão dos pacientes pediátricos, essa ingestão acidental, costuma estar relacionada a baixas condições socioeconômicas e a ingestão de substâncias alcalinas, principalmente de produtos de limpeza. São ingestões de pequenos volumes, são acidentes que ocorrem no dia a dia e muitas vezes é por armazenamento inadequado, tanto em casa, a posição em casa em relação ao armazenamento, como também o recipiente onde o produto de limpeza é acondicionado, muitas vezes até em garrafas de refrigerante ou em potes inadequados. A ingestão intencional acontece mais em adolescentes e adultos jovens, geralmente na faixa dos 30 a 40 anos, e existe uma grande tendência ao autoextermínio, ao suicídio. São ingestões de volumes maiores e que podem levar a lesões mais graves. A fisiopatologia depende muito do agente químico que é utilizado. Então, as substâncias ácidas e alcalinas têm fisiopatologia diferente. A fisiopatologia depende, além do pH, a gravidade da lesão depende, além do pH, de outros fatores, como a viscosidade da substância, a concentração dessa substância, o volume que é ingerido, o tempo de contato da substância com os tecidos e as comorbidades coexistentes, as doenças coexistentes. Estima-se que um volume mínimo para uma substância alcalina causar uma lesão mais grave é em torno de 50 a 200 ml. Lógico que depende muito também da concentração dessa substância. As lesões mais graves, como eu falei anteriormente, acontecem em pacientes adultos na tentativa de suicídio, uma vez que o volume ingerido geralmente é maior. As substâncias com um pH extremo, tanto mais ácido quanto mais alcalino, elas causam as lesões mais significativas. As lesões de esôfago transmurais, as lesões de necrose transmurais, ocorrem, por exemplo, quando existe um contato do hidróxido de sódio, a 22,5%, durante 10 segundos de contato da substância com a mucosa. Para vocês verem como a concentração é importante, se essa concentração de 22,5% é passada para 30%, precisa apenas de 1 segundo para que
haja uma necrose transmural do esôfago. Geralmente, esses produtos que são ingeridos são produtos de limpeza doméstica e produtos de utilização em cabelo. O termo que nós normalmente encontramos em emergência, a soda cáustica, é um termo genérico para altas concentrações de hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, que são usados em produtos de limpeza no dia a dia das nossas residências. Como eu falei anteriormente, a resposta inflamatória ela difere muito se o agente é ácido ou se ele é básico. Então, a substância ácida provoca uma necrose de coagulação, enquanto a substância básica, o álcali, ele provoca uma necrose de liquefação, e isso tem uma resposta inflamatória, uma fisiopatologia diferente. Vamos falar um pouquinho, então, das lesões pelo ácido. Elas costumam ser menos intensas, provoca uma queimadura instantânea e uma formação de uma escara superficial que parece que bloqueia a profundidade dessa lesão. Lógico que um ácido forte, quer dizer, um pH muito ácido, menor que 2, como mostrado anteriormente, pode causar uma lesão transmural. Existem alguns trabalhos que tentam relacionar a gravidade de lesão por ácido ou por alcalino, e alguns mostram que as lesões de maior mortalidade com ingestão de ácido em comparação com álcali, embora isso não seja estabelecido em literatura. A fisiopatologia que resulta da ingestão da substância alcalina, ela é mais complexa. Já desde a década de 1950 e 60, dessas décadas do século passado, estudos em animais, através desse autor Johnson, em cães, em animais, ele conseguiu identificar muito bem as etapas de evolução de um processo relacionado à fisiopatologia em função da ingestão de substância alcalina. Então, foram identificadas 3 fases de lesão, de injúria, baseado nesses aspectos macroscópicos e nos aspectos histopatológicos, histológicos também. Então, essas 3 fases são a isquemia, a trombose e a inflamação. Isso é bem demonstrado nesse quadro, isso foi corroborado posteriormente por esses outros autores, em que nós temos 3 fases bem distintas. A primeira fase é a de necrose aguda, que acontece no período de até 3 dias, nas primeiras 72 horas, onde nós encontramos os aspectos histológicos, uma necrose de liquefação, um processo inflamatório agudo, trombose, uma infiltração hemorrágica e um crescimento bacteriano. A segunda fase é considerada uma fase granular ulcerativa. É quando justamente o esôfago fica mais friável, onde pode haver hemorragia e perfuração. Essa fase se caracteriza do 3º dia a 3 semanas, quando ocorrem aspectos histopatológicos, uma descamação do tecido necrótico superficial, surgem as ulcerações, começa a haver formação de tecido de granulação e neoformação de vasos, uma infiltração de fibroblastos, um processo de cicatrização se iniciando, e uma produção de colágeno para a remodelação desse esôfago. A terceira etapa é a cicatrização e estenose, onde existe um estreitamento por fibrose e ela se caracteriza por acontecer da 3ª semana até 3 meses. Nesta fase, existe uma formação contínua de colágeno, uma densa fibrose submucosa e muscular, uma redução dessa resposta inflamatória e ocorre uma reepitelização com as células escamosas. A profundidade da lesão, então, ela vai depender do pH, da substância, do volume e da duração de exposição dessa substância com a mucosa, com o tecido, e essa gravidade das lesões, essas 3 fases, é que vão determinar as condições clínicas e suas complicações. Então, nós sabemos que as tentativas de melhorar os desfechos clínicos de qualquer tipo de tratamento, se nós utilizarmos essas intervenções baseadas no conhecimento da fisiopatologia, nós teremos mais sucesso em relação ao tratamento desses pacientes. As manifestações clínicas. É necessário uma história acurada, que nem sempre nós conseguimos colher, ainda mais pacientes pediátricos, a ingestão acidental, mas é importante que nós
tentemos colher o maior número de dados possível e uma atenção nessa fase inicial, uma estabilidade clínica. Então, tentar identificar a substância, a textura dessa substância, o quanto foi ingerido e o intervalo de tempo entre a ingestão e o paciente se apresentar na emergência. A ingestão acidental, normalmente, naqueles pacientes pediátricos, acontece no intervalo de tempo menor e numa quantidade também menor do que naqueles pacientes com uma ingestão intencional. Quer dizer, é aquela criança que fez a ingestão, botou na boca, não tomou muito, e alguém identificou e leva rapidamente para o hospital. Normalmente, o quadro clínico é de disfagia ou dinofagia, uma dor torácica, cialorreia, vômito e dor epigástrica. Em termos de exame físico, é fundamental nós prestarmos atenção para os sinais vitais do paciente. Como qualquer paciente que chega numa emergência, num risco de perda de vida, nós precisamos identificar esse risco e estabelecer intervenções precoces para que possa reduzir esse risco de perda de vida. Geralmente, o paciente, como eu falei anteriormente, a diarreia, a rouquidão, o estridor e inspeção da mucosa oral são muito importantes para que a gente possa avaliar a possibilidade de lesões de vias aéreas, de laringe e de esôfago. Um dado muito importante é a avaliação abdominal. O exame físico do abdômen ainda continua sendo muito importante nesses casos, uma vez que, se houver dor importante e rigidez ou irritação peritoneal, isso pode significar uma lesão gástrica mais grave, uma necrose transmural do estômago ou até mesmo uma perfuração já. Em relação à correlação entre os sinais e sintomas e as lesões desses pacientes, nós temos muita dificuldade. Então, é difícil a gente correlacionar a apresentação clínica desse paciente na emergência e a gravidade do paciente que fez uso de substâncias cáusticas. Existem estudos retrospectivos em pacientes pediátricos em que todos os pacientes com grau 2 e grau 3, eles apresentam exame endoscópico, eles eram assintomáticos. Então, todos os pacientes pediátricos com exame endoscópico grau 2 e 3, nós vamos ver mais adiante essa classificação, eles apresentavam algum tipo de sinal ou sintoma. Outros estudos retrospectivos evidenciaram também que os pacientes com lesões endoscópicas tinham sinais e sintomas e os assintomáticos não tinham nenhuma evidência endoscópica de injúria ou de lesão. Estudos mais recentes, quer dizer, prospectivos, esse estudo com 148 pacientes, na maioria adultos, eles tentaram criar um modelo levando em consideração cialorreia, queimadura da mucosa oral e dados laboratoriais também como leucocitose. Em função desses resultados, na realidade, o que a gente tem é que nenhum sinal ou sintoma deve ser usado como valor preditivo de uma lesão significativa, e os pacientes, de um modo geral, devem ser submetidos a uma endoscopia para avaliação objetiva e direta da mucosa esôfago-gástrica. Em termos de exames laboratoriais, nós temos hemograma, proteína C reativa, a gasometria, quer dizer, e lactato, eletrólitos, a função renal, a função hepática. Os casos mais graves estão relacionados à leucocitose, à resposta inflamatória com proteína C reativa elevada, acidose metabólica, lactato elevado. A avaliação da função renal é importante e vale a pena a menção da realização de beta-HCG, esse congresso mundial de cirurgiões de emergência, estabeleceram que, em mulher jovem, na tentativa de suicídio, vale também o acréscimo da utilização do beta-HCG para saber se existe alguma possibilidade de gravidez. Então, essas três fases clínicas são muito bem identificadas. A primeira, aguda, avaliação clínica para a ressuscitação desse paciente, identificação de necrose ou perfuração de esôfago e estômago. A fase intermediária, uma avaliação para a perfuração tardia, que vai ser acompanhado, e a fase crônica, onde aparecem as complicações, estenose, desmotilidade e risco de câncer. Vamos analisar cada uma delas separadamente. Então, a fase aguda, nós temos aquela abordagem inicial na emergência, onde é fundamental o controle de vias aéreas, da respiração, da circulação, e vale a pena a menção que, se não houver evidência clínica e radiológica de perfuração,
um gastroenterologista com experiência deve ser chamado e existir um preparo para a realização da endoscopia digestiva alta, que é o método mais apropriado para avaliação da gravidade e da extensão dessas lesões e também para ajudar no planejamento da conduta desse paciente. Então, o primeiro passo, estabilizar o doente, ver a gravidade clínica desse paciente, via aérea, parte circulatória, parte hemodinâmica, paciente estável, sem evidência de perfuração. A próxima etapa seria uma progressão para endoscopia. Em relação aos métodos de imagem, nós temos as complicações de perfuração, como pneu mediastino, pneu peritônio, e também as complicações relacionadas ao derrame pleural, presença de derrame pleural. Em relação ao estudo contrastado do esôfago, a radiologia contrastada do esôfago, nós podemos utilizá-la, quer dizer, antigamente era até utilizada para avaliação de perfuração de esôfago, aquela discussão em relação ao tipo de contraste a ser utilizado, se hidrossolúvel ou baritado, mas atualmente, com a disponibilidade da endoscopia e da tomografia, o estudo radiológico contrastado do esôfago não tem um papel importante na avaliação inicial. Ele pode ser muito útil numa fase mais avançada da doença, na fase mais tardia, para caracterizar melhor esses processos de estenose. Aqui nós temos a apresentação justamente do estudo radiológico contrastado, onde nós podemos observar estenoses longas, irregulares, são extensas, muitas vezes segmentares, e que tornam esse tipo de estenose, caracterizando-as como uma estenose complexa. Em relação à tomografia computadorizada, na realidade, a tomografia é uma escolha lógica como uma ferramenta diagnóstica. Existem alguns trabalhos que tentaram correlacionar a utilização da tomografia com propósitos prognósticos. Na realidade, foram tentados alguns sistemas que pudessem fazer uma graduação e, a partir dessa graduação, fazer algum prognóstico em relação às complicações. Então, o sistema de graduação baseado em revisão retrospectiva de 49 pacientes, esse trabalho, com a tomografia realizada em até 72 horas da lesão cáustica, onde observava um edema, inflamação da parede do esôfago e dos tecidos adjacentes, e esse sistema foi utilizado para prever o desenvolvimento de estenose. Esse segundo trabalho é uma proposta de graduação também por tomografia, porém sugere que a endoscopia ainda continua sendo o melhor método para orientar as condutas na emergência. E uma revisão sistemática da literatura mostrou uma ausência de estudos controlados e randomizados e concluiu que a tomografia, a princípio, não substitui a endoscopia. Entretanto, esse trabalho foi questionado, ocorreram 2 outros estudos que questionaram essas conclusões e uma análise de 72 pacientes com necrose por endoscopia, grau 3B e tomografia, para selecionar quais os pacientes que teriam indicação de uma intervenção cirúrgica, uma esofagectomia de emergência. E a tomografia teve um desfecho melhor em relação à sobrevida e também uma redução de custos. O segundo trabalho foi uma análise subsequente de 120 casos, que mostrou também um melhor desempenho da tomografia em relação à endoscopia para selecionar os pacientes para tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, um tratamento clínico. Então, ainda existe essa controvérsia em termos de literatura. Em termos de graduação dos aspectos tomográficos, nós temos esse trabalho que divide as lesões em 4 graus, o grau 1 sem edema, o grau 2 com edema da parede, sem infiltração, o grau 3 seria o 2 com uma infiltração, e o grau 4 com os tecidos periesofágicos, com borramento e sem interface, ou então coleção de líquido. Em 2015, a Sociedade Mundial de Cirurgiões de Emergência propôs a introdução da tomografia na emergência com o manuseio na conduta desses pacientes. E fez uma classificação tomográfica baseada no estudo retrospectivo de 300 casos. O grau 1 seria normal, seriam aqueles pacientes, quando presente, que as lesões correspondem aos níveis mais baixos de classificação endoscópica, seria o 0, o 1 e o 2A. O grau 2, quando existe um edema de parede, e quando existem alterações inflamatórias dos tecidos moles adjacentes, existe um aumento da captação do contraste,
e não há uma necrose transmural, o que corresponderia mais ou menos aos níveis mais intensos das classificações endoscópicas, o 2B, 3A e talvez o 3B. E o grau 3, que seria uma necrose transmural, uma ausência de captação do contraste, e nessa situação ela se correlacionaria com a endoscopia grau 3, quando há necrose extensa. Aqui, então, nós temos os exemplos, o grau 1, quando o aspecto é normal, o grau 2, quando existe o edema da parede e das estruturas adjacentes em aumento da captação do contraste, e quando há uma necrose transmural, quando não há um aumento da captação do contraste. Então, esse tipo de classificação ajudaria na tomada de decisão no paciente no departamento de emergência do hospital. Em relação à endoscopia, a endoscopia tem sido a pedra angular nos algoritmos de conduta na emergência ao redor do mundo e por décadas. Então, nós temos uma grande evidência científica em relação à utilização da endoscopia. A endoscopia deve ser utilizada principalmente até 72, 96 horas, principalmente nas primeiras 48 horas. Ela permite uma avaliação da luz, quer dizer, da mucosa, uma avaliação luminal, da extensão e da gravidade das lesões. A endoscopia permite uma visualização direta da mucosa, onde nós podemos avaliar uma avaliação da extensão e da gravidade das lesões. E o sistema de graduação utilizado para isso é a famosa classificação de Zargar. Na realidade, foi um trabalho publicado onde ele analisou 81 pacientes, onde ele fez 381 endoscopias, sendo 88 nas primeiras 96 horas da ingestão das lesões, 108 entre a terceira e nona semanas e 185 no período de acompanhamento, no período mais tardio, onde havia o acompanhamento dos casos de estenoses e de dilatação. Na realidade, aqui está o famoso trabalho de Zargar, onde ele pegou uma classificação que já existia de queimadura, de grau 0 a 3, e ele modificou, subdividindo o grau 2 e o 3 de queimadura. O grau 2 ele fez 2A e 2B, e o grau 3 ele dividiu em 3A e 3B, com o intuito de conseguir algum dado que pudesse indicar algum tipo de prognóstico e também que tivesse alguma implicação terapêutica. Então, na realidade, ele pegou uma classificação de queimadura já existente, ele subdividiu com o objetivo de poder identificar algum fator prognóstico e que também essa divisão pudesse ter uma implicação terapêutica, que ele pudesse modificar a abordagem terapêutica. Então, aqui são as fotografias nesse trabalho, que foi publicado em 1991 no Gastrointestinal Endoscopy, onde ele descreve, as alterações da mucosa esôfago-gástrica. O objetivo dele era saber ter relação entre a lesão, o tipo de lesão e as complicações precoces, complicações tardias, se havia alguma correlação entre o grau de lesão esôfago-gástrica e as lesões de orofaringe. Ele avaliou a mortalidade e a morbidez em relação ao grau de lesão, e saiu, então, essa classificação, onde nós utilizamos esses graus até hoje, é uma classificação bastante utilizada e que deve ser sempre estar perto do endoscopista. Então, o grau 0, a mucosa do esôfago é normal. O grau 1, existe um edema e uma hiperemia de mucosa. O grau 2A, onde existe friabilidade, áreas de hemorragia, erosões, membranas brancacentas, o exudato e uma ulceração superficial. O grau 2B, quando existe uma ulceração circunferencial ou profunda, em adição àquelas lesões encontradas no 2A, e o grau 3, que é o grau mais grave, quando há necrose. O 3A foram divididos os casos onde a gente observa algumas áreas salteadas ou pequenas áreas de necrose, e o grau 3B, quando existe uma necrose mais extensa. Então, a classificação endoscópica ela pode predizer
as complicações sistêmicas, como insuficiência respiratória, mortalidade na emergência, avaliar uma autonomia do suporte nutricional e uma sobrevivência no longo prazo. Para a gente ter uma ideia, essa avaliação inicial endoscópica e a possibilidade de formação de estenose, nós temos que os graus que vão de 0, 1 até 2A, é muito raro a gente ter casos de estenose esofágica numa fase mais avançada. E, por exemplo, 80% dos casos de grau 3B vão evoluir para estenose. Então, tem um sinal prognóstico muito importante. A principal desvantagem da endoscopia é a sua inabilidade em predizer com acurácia a profundidade da necrose. A gente vê necrose extensa, mas a gente não sabe o quanto existe de necrose na parede do órgão, o que poderia levar a uma conduta inapropriada de um tratamento não cirúrgico quando há uma necrose transmural importante, comprometendo, assim, a sobrevivência, a sobrevida desse paciente, ou as ressecções, pode levar também a ressecções cirúrgicas desnecessárias, uma avaliação exagerada, onde existe uma indicação cirúrgica quando possivelmente poderia ter um tratamento clínico. Então, tem uma repercussão na sobrevida e na qualidade no longo prazo também, além dos custos. Lembrar que a endoscopia é operador dependente. E se ela é adiada para além de 48 horas, existe uma desvantagem potencial, que é uma interpretação equivocada em virtude de edema e de hemorragias na submucosa. Aqui nós temos alguns exemplos, quer dizer, é uma ingestão de uma substância alcalina, onde nós vemos as lesões no esôfago, no corpo do estômago e no antro, com ulcerações difusas e classificada como um grau 2A. O paciente teve indicação de um tratamento clínico sem intervenção cirúrgica. Esse é outra paciente, é um caso mais grave, onde são mostradas alterações no corpo do estômago, no fundo, através de retrovisão e na parte do piloro, onde existe uma extensa necrose, classificada como uma lesão 3B. O paciente teve indicação de uma esôfago-gastrectomia de urgência, e a patologia revelou realmente uma necrose transmural. Apesar da utilidade, da importância da endoscopia, ainda persistem duas áreas de debate. A primeira é a necessidade de realizar a endoscopia de rotina em todos os pacientes. E o segundo é o papel em avançar o endoscópio através de áreas de lesão para visualização de todos os segmentos. Então, vamos à primeira questão. Pacientes, a gente tem que dividir os pacientes adultos e pacientes pediátricos. Na população adulta, existe um consenso geral de uma avaliação endoscópica, sim. No paciente pediátrico, a maioria que faz uma ingestão acidental com um pequeno volume, existe a possibilidade de lesões menos graves. Então, vários trabalhos existem na literatura em relação ao estudo retrospectivo dos pacientes assintomáticos terem endoscopia normal. Quer dizer, são dados ainda que a gente não tem uma evidência tão forte. Outra revisão de 206 pacientes, 22 de 57 com achados clínicos normais tinham características endoscópicas de lesão leve, entre 1 e 2P. Uma revisão evidenciou baixa sensibilidade e especificidade entre os achados clínicos e endoscópicos. Enfatizam a importância da endoscopia na avaliação prognóstica inicial para um acesso para um suporte nutricional e possibilidade de alta do paciente na emergência diante de achados normais. Em suma, o que a gente pode falar, o que a gente tem na literatura hoje em dia, é que a maioria dos trabalhos, ela sustenta, quer dizer, os trabalhos sustentam a necessidade de realização de endoscopia em todos, ou pelo menos na maioria dos pacientes, para a classificação das lesões, levando em consideração a extensão e a intensidade dessas lesões. De qualquer modo, existem algoritmos que são baseados na combinação entre tomografia e endoscopia. Isso aqui é um algoritmo desses dois autores, e também foi publicado naquele congresso de cirurgiões de emergência, onde nós podemos observar que, diante de um quadro de ingestão de agente corrosivo, o primeiro exame, o primeiro procedimento seria a tomografia. Se, por um acaso, vamos analisar o esôfago, fosse grau 1 a tomografia, o paciente não faria a endoscopia.
Se fosse grau 2, ele faria endoscopia e seria avaliado por via endoscópica e teria seu segmento. E se fosse grau 3, ele iria para a cirurgia e poderia fazer a endoscopia se houvesse alguma dúvida. Em relação à lesão do estômago, mais ou menos a mesma coisa. Se fosse grau 1, o paciente não faria endoscopia, o grau 3 iria para a cirurgia, e o grau 2, o paciente realmente seria avaliado também por endoscopia. Então, o algoritmo baseado nessa combinação em imagem endoscópica tomográfica e endoscopia também é bastante interessante. A questão 2, em relação à progressão do aparelho por áreas com lesões, nós temos que os riscos de perfuração, hoje em dia, com os aparelhos flexíveis, a gente tem um risco muito menor, né? Realmente seria interessante a avaliação de toda a mucosa esôfago-gástrica para uma tomada de decisão com mais acurácia, com mais certeza. E não existem ensaios clínicos para resolver essa questão que parece razoável prever um índice baixo de perfuração iatrogênica com os aparelhos atuais. Em relação ao uso de ecoendoscopia, de ultrassom endoscópica, é uma tecnologia que permitiria uma avaliação prognóstica. Então, algumas revisões, essa revisão de 18 pacientes é um método que se mostrou seguro e demonstrou eficaz na avaliação da profundidade da lesão, porém sem um benefício adicional em relação aos dados que já se tinha em relação à endoscopia. A revisão de 11 pacientes adultos demonstrou também utilidade no prognóstico em prever a estenose através de um comprometimento da camada muscular. Em suma, o que a gente pode dizer em relação ao ultrassom endoscópico, que ele parece ser seguro, mas o papel ainda está indefinido na conduta desses pacientes com essas lesões cáusticas. Talvez a tomografia ainda seja menos invasiva e que possa dar dados também tão interessantes em relação à gravidade do comprometimento da parede dos órgãos. A broncoscopia está indicada quando há envolvimento da traqueia, de brônquios e vias aéreas, e é mandatória para pacientes que vão ser indicados para a realização de cirurgia de emergência. Em relação ao tratamento da fase aguda é assegurar vias aéreas e ressuscitação volêmica, classificar as lesões para melhor definição de conduta, e, em termos gerais, nós temos que os pacientes com graus 1 e 2A, a tentativa de dieta via oral e uma observação por 2 dias em ambiente hospitalar. Os pacientes com grau 2B e 3A, eles devem ser mantidos em dieta zero, nada por via oral, e uma monitoração em unidade de terapia intensiva, em ambiente de medicina intensiva. E o grau 3B, ou quando houver perfuração, é uma intervenção cirúrgica de urgência. Não existe grau de evidência elevado para qualquer tipo de conduta de pacientes com grau igual ou superior a 2B. Então, a gente toma as decisões, as nossas tomadas de decisões são baseadas em dados de série de casos. Então, não é o escopo dessa apresentação, a explanação de procedimentos cirúrgicos, mas os procedimentos cirúrgicos de urgência são bastante extensos, onde a retirada de esôfago e estômago, esôfago gastrectomia com esofagostomia cervical, a produção de acesso a tubo digestivo para suporte nutricional através de jejunostomia, a gastrectomia com uma esôfago jejuno-anastomose, ou então cirurgias mais extensas, e sempre devemos observar que todos os procedimentos estão relacionados à confecção de um acesso do tubo digestivo para suporte nutricional através da jejunostomia. O tratamento clínico é prevenir a perfuração nessa fase aguda e tentar prevenir a estenose numa fase crônica. Não há evidências claras para as intervenções recomendadas, mas sim o que a gente não deve fazer. Então, na emergência, não devem ser dados agentes eméticos. Qualquer coisa que faça vomitar, tirar essa substância tóxica, expõe o paciente a uma segunda exposição, quer dizer, potencializa essa exposição do paciente à substância agressiva. Os agentes neutralizantes também não são indicados, pode provocar uma reação exotérmica com produção de calor e maior queimadura, e também ingestão de leite, de carvão ativado, não tem sentido, não existe
uma evidência clínica que vá trazer algum benefício. Em relação às medidas que possam favorecer a evolução, evitar perfuração e estenose, principalmente, o uso de antibiótico também não existe em estudo controlado, mas como há pela própria fisiopatologia, uma possibilidade de infiltração, existe realmente uma infiltração bacteriana, se justifica o uso de antibióticos. A utilização dos inibidores de bomba de prótons, também a gente não tem estudos prospectivos randomizados que definam o seu uso, e esses 2 trabalhos apresentados não mostraram nenhum benefício em relação à cicatrização. É aquela situação, se não vai fazer mal, será que vale a pena utilizar? Nós não temos ainda evidências científicas, mas o seu uso também ainda não está estabelecido em função disso. A utilização do corticosteroides, a administração precoce, é um ponto de controvérsia há muitos anos. Em estudos animais, desde as décadas de 50 e 60 do século passado, mostraram benefícios em reduzir a inflamação. Essa redução poderia reduzir os casos de estenose, que é a nossa maior preocupação. Porém, duas grandes meta-análises não provaram esse benefício e até, ao contrário, mostraram que os desfechos clínicos eram piores em função da possibilidade de perfuração e de infecção. Desse modo, o corticosteroide também não tem uma indicação estabelecida. A conduta cirúrgica está indicada para aqueles pacientes com grau 3B ou com perfuração, e a jejunostomia, aquilo que eu mostrei naquele slide anterior, ela deve ser sempre considerada para fornecer a nutrição interal naqueles pacientes com lesões de grau 3A para cima. O tratamento na fase intermediária, quer dizer, nós temos estabelecido que aqueles pacientes com grau 2A, 2 e 3A, qualquer tipo 2 e 3A, eles necessitarão manuseio na fase intermediária. O grau 1, ele não requer conduta nenhuma, né? E o 3B já foi para a cirurgia, ele vai precisar fazer uma recuperação do pós-operatório. Então, os pacientes 2 e 3A é que merecem maior atenção nessa fase intermediária. E 2 aspectos são fundamentais. Primeiro, é o suporte nutricional e o segundo é a prevenção de estenose. O suporte nutricional. Essa revisão de 315 pacientes conduzidos com um protocolo nutricional baseado no grau de lesão endoscópica revelou que 93% dos casos teve sucesso na conduta não cirúrgica. Então, aqueles pacientes com graus endoscópicos 0 e 1, dieta normal e alta após 2 dias de observação em ambiente hospitalar. O graus 2 e 3A, o paciente pode ficar em nutrição parenteral total, discutível esse tipo de suporte nutricional, e uma endoscopia digestiva repetida em torno de 1 semana. Se houver melhora a cicatrização, tentativa de dieta oral. Se não tiver melhora, é mantida o suporte nutricional e repetir a endoscopia com 3 semanas, quando completar aquele período da fase intermediária. Os pacientes com grau 3A, com expectativa de curso prolongado sem ingestão oral, devem ser alimentados através de jejunostomia. Então, uma revisão de literatura após essa proposta também recomendou uma abordagem semelhante a essa, levando em consideração o tipo de suporte nutricional relacionado ao grau de lesão. Colocação do catéter nasogástrico. Teoricamente, ele permitiria uma via para a nutrição interal e serviria de guia para uma futura dilatação de estenose. Porém, existe risco de perfuração, de erosão, de refluxo, e um estudo comparando grupo de 36 pacientes com catéter nasogástrico e sem catéter nasogástrico, não mostrou a diferença. Então, não existem evidências para a utilização de rotina do catéter nasogástrico em lesões cáusticas. Uma avaliação muito importante é a prevenção dos casos de estenose. As lesões grau 2 e 3 podem levar à estenose. Então, além das tentativas de terapia sistêmica, que não se mostraram eficazes, os esforços concentram em substâncias que possam ser aplicadas tanto topicamente quanto injetadas na parede do esôfago para evitar a formação, a progressão e a recorrência dos casos de estenose. Infelizmente, a maioria dos casos de estudos experimentais e também, quando em seres humanos, são relatos de caso ou série de casos com um número muito pequeno de pacientes. Então, diversas substâncias já foram tentadas, a utilização de corticosteroides injetáveis, a triamcinolona, a mitomicina, que é um quimioterápico, aplicação tanto tópica quanto injetável, o 5-fluoracil também, como um antimetabólito
com efeito antiproliferativo, todos assim, com uma resposta ainda não estabelecida. Existem múltiplos agentes com propriedades antioxidantes, com objetivos de redução do processo inflamatório e do processo de fibrose, ou seja, com propriedades anti-inflamatórias e antifibróticas, e que estão sendo testadas, mas a maioria é em modelo experimental, em animais. Nós temos uma série de substâncias e uma linha que tem sido bastante promissora, mas também com trabalho ainda em modelo experimental, muito em animais, não em seres humanos, que é a utilização de células-tronco no objetivo de remodelação do esôfago depois de lesado. Na falta de medidas clínicas para que a gente possa prevenir a formação de estenose, a conduta normal é fazer a dilatação endoscópica quando existe evidência de um quadro de estenose. Não é recomendada a dilatação naquela fase intermediária, entre 7 e 21 dias, uma vez que o tecido necrótico está descamando e existe a formação de um colágeno, nova formação do tecido de sustentação e um risco muito maior de perfuração. As estenoses desses casos, de lesões esofagástricas, elas são consideradas estenoses muitas vezes complexas, porque elas podem envolver vários segmentos do esôfago, elas podem ser múltiplas, podem ser longas, irregulares e tortuosas, com risco de perfuração. Então, o objetivo principal da dilatação das estenoses é melhorar os sintomas e melhorar o estado nutricional desse paciente. A dilatação endoscópica é a primeira opção, e o início entre a semana 3 e a semana 6. Embora a gente possa utilizar vários instrumentos, as velas de Savary-Gilliard são as preferidas em relação aos balões dilatadores em função da extensão e a irregularidade dessas estenoses, embora não haja uma vantagem clara demonstrada em termos de literatura. Em casos de estenoses complexas, onde há tortuosidades evidentes, a utilização de radioscopia, passagem de fio-guia para não realização de uma dilatação utilizando uma vela em espaço inadequado possa causar algum tipo de complicação como perfuração. Então, as taxas de complicações do paciente que vai ser submetido à dilatação endoscópica por causa de lesão esofagástrica por agentes corrosivos é muito mais alta que nos outros pacientes com estenose benignas. Então, nós podemos observar que varia de 4% a 17% versus 0,1% a 0,4%. O intervalo entre as dilatações depende muito dos sintomas do paciente, da resposta, geralmente é de 1 a 3 semanas. Se houver resposta, a resposta acontece em 3 a 5 sessões, após 3 a 5 sessões, e se não houver sucesso após 5 a 7 sessões, esse paciente é um candidato à indicação cirúrgica. É lógico que essa indicação cirúrgica é influenciada por vários fatores, como a idade do paciente, o estado nutricional, o risco cirúrgico, a experiência da equipe de saúde, tanto clínica quanto cirúrgica, em relação à doença, e também a disponibilidade de alternativas que possam acontecer. O sucesso da dilatação também, além do maior número de complicações, o sucesso também é inferior, quer dizer, ele é menor se nós compararmos com a dilatação de estenose benignas. Então, nós temos maior índice de complicações e menor sucesso de dilatação desse tipo de paciente. Então, fica em torno de 50%, em comparação com 75% a 80% dos pacientes com outras estenoses benignas. Existe, vale a pena só mencionar também essa dilatação retrógrada, que é esse grupo de pacientes pediátricos, onde foi confeccionada uma gastrostomia, a passagem de um guia, de um barbante, e o pertuito desse circuito, né, dessa luz, para que possa ser feita uma dilatação retrógrada através da gastrostomia, apenas a título de ilustração. Essa é uma vela de Savary, nós temos um conjunto com vários diâmetros e cada sessão nós utilizamos geralmente a regra do 3, e o paciente vai sendo dilatado, vai tendo uma evolução de acordo com a resposta da dilatação. A endoscopia intervencionista, nos últimos anos, ela renovou o interesse na utilização de estentes, de próteses, para prevenir a recorrência de estenose
após a dilatação. Então, existe uma série de trabalhos na literatura e todos os tipos de estentes já foram utilizados. Silicone, os metálicos expansíveis total ou parcialmente recobertos e até mesmo biodegradáveis. O problema que nós temos se relaciona ao crescimento de um tecido hiperplástico naqueles estentes parcialmente cobertos, causando uma dificuldade na remoção desse estente após determinado período, uma alta taxa de migração naqueles estentes que são totalmente recobertos, mesmo que você utilize esses estentes, eles não parecem conseguir remodelar a luz do esôfago, existe uma alta taxa de recorrência, em torno de 50%, além de nem sempre nós termos disponíveis, quer dizer, uma baixa disponibilidade desse tipo de instrumento, e também os altos custos relacionados aos estentes. Então, o papel dos estentes nas estenoses do esôfago parece muito interessante, mas nós ainda não temos esse papel muito bem definido. Nós tivemos um caso, por exemplo, de perfuração durante um procedimento de dilatação, e o estente foi extremamente interessante no sentido de se evitar uma cirurgia, por exemplo. Então, o papel do estente ainda precisa ser muito bem estabelecido. Aqui são os estentes, silicone e os metálicos, total ou parcialmente cobertos. E as estenoses gástricas são menos frequentes, o antro é o local mais comum de envolvimento, em torno de 75% a 80%, embora também outras regiões do estômago, como, por exemplo, o corpo gástrico, pode ser acometido, formando aquele estômago em ampulheta, e também um comprometimento difuso. A maioria não ocorre isoladamente, quando existe uma estenose gástrica, há um envolvimento esofágico também concomitante, e qualquer alteração de obstrução, qualquer estenose distal que cause obstrução e esvaziamento gástrico pode ser manipulada se a lesão for curta, se uma lesão tiver menos que 1,5 centímetro, 1 a 2 centímetros, onde pode ser feita até uma dilatação com balão, e o papel também dos estentes nesse caso não está também estabelecido. O tratamento na fase crônica. O objetivo é restaurar a continuidade funcional do aparelho digestório. Esses pacientes foram submetidos a ressecções de urgência, requerem cirurgias de reconstrução, e os outros apresentam estenose intensas ou desmotilidade. A estenose, como eu falei, depende do grau de lesão, quanto maior o grau nessa fase intermediária e continua até a fase crônica. Apesar de não ser objetivo da apresentação, algumas considerações em relação à conduta cirúrgica nessa fase crônica. Ressecção e bypass das estenoses, e o segundo ponto seriam as reconstruções. Na realidade, os procedimentos cirúrgicos são bastante complexos, como a reconstrução do trato digestivo, quer dizer, com interposição de cólon, quer dizer, o que acarreta uma qualidade de vida também bastante comprometida desse tipo de paciente. Vale a pena ressaltar que os pacientes pediátricos devem ter uma atenção especial, e quanto mais se preservar o tubo digestivo, melhor. Quer dizer, quanto menos cirurgia, quanto menos ressecção, melhor para esse tipo de paciente, desde que, lógico, não coloque eles em risco de perda de vida. Em relação às considerações de longo prazo, nós temos desenvolvimento de neoplasia maligna, de malignidade, e das complicações benignas, como estenose, desmotilidade, refluxo gastroesofágico, as possibilidades de broncoaspiração recorrente, fístula traqueoesofágica. Para se ter uma ideia, a incidência de adenocarcinoma nesse tipo de paciente é em torno de 2%, e de carcinoma de célula escamosa é de 8%, analisando-se um período de 15 a 40 anos após a lesão. Então, esse paciente precisa ter uma vigilância. Algumas séries reportam taxas até mais elevadas, até em torno de 30%, e, de um modo geral, em relação a risco, esses pacientes têm de 1.000 a 3.000 vezes maior risco de desenvolver uma neoplasia maligna do que a população em geral. Existem muitos fatores intercorrentes, muitos fatores que possam estar associados também e que são questionados. Então, não existe um regime de segmento para esse tipo de paciente, ainda não está estabelecido, e deve ser individualizado para cada paciente no longo período de vida em que ele vai ser acompanhado. As mensagens principais, então, que nós temos agora para encerrar. A ingestão acidental acontece em crianças e corresponde à maioria dos casos.
E as ingestões intencionais acontecem em pacientes na tentativa de autoextermínio, de suicídio, e o que denota doenças psiquiátricas subjacentes. A abordagem multidisciplinar, tanto na fase inicial, na emergência, quanto no tratamento de complicações tardias, é fundamental para o sucesso do tratamento. A utilização da tomografia computadorizada é reprodutível na avaliação da necrose transmural e melhora a seleção de pacientes para indicação cirúrgica. As ressecções cirúrgicas em casos de necrose transmural podem melhorar a sobrevida desses pacientes. A endoscopia tem um papel fundamental em todas as etapas, desde a fase inicial até a fase mais tardia, tanto sendo diagnóstica para identificar extensão, intensidade e gravidade das lesões, como também terapêutica dos procedimentos intervencionistas, como dilatação, passagem de prótese, etc. O tratamento de sequelas tardias tem suporte principalmente na endoscopia, como eu falei, a dilatação e até a utilização de stents, ou em reconstruções cirúrgicas complexas, e sempre devem ser feitas em centros de referência, nos hospitais onde haja experiência para tal. Os procedimentos cirúrgicos devem ser muito bem avaliados na população pediátrica e também devem ser referenciados para os hospitais onde haja experiência desse tipo de abordagem. E em cenários de poucos recursos, nós temos que soluções simples, como, por exemplo, uma gastrostomia, são preferíveis. E o fornecimento de um acesso ao suporte nutricional pode ser fundamental na evolução satisfatória desses pacientes. Além disso, os programas de saúde pública para a educação da população em geral e o estabelecimento de medidas de segurança dessas substâncias, como recipientes adequados, com tampas adequadas, podem e muito ajudar na redução desse tipo de lesão. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima oportunidade.